Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Capítulo 14, a partir do verso de número 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando já há algumas semanas sobre o cuidado de Deus. Nós temos olhado para algumas histórias da Bíblia e através desses registros das Escrituras Sagradas, nós temos visto demonstrações deste cuidado tão maravilhoso de Deus na vida dos seus servos. Na semana passada, nós falamos aqui sobre Daniel. Daniel que foi vítima de uma cilada, de uma armadilha. Por ser fiel a Deus, ele foi então lançado na cova de leões. E Deus enviou o seu anjo e guardou Daniel naquela situação tão difícil e tão crítica da sua vida. Hoje eu quero meditar aqui nesta passagem do Novo Testamento que registra esse acontecimento na vida dos discípulos de Jesus. Olhando para esse texto, nós vamos ver aqui algumas instruções da palavra, alguns ensinos da palavra que são úteis para nós. E nós vamos ver aqui também o cuidado de Deus demonstrado na vida desses discípulos. Esse fato que lemos aconteceu, irmãos, logo após Jesus realizar a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, onde alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois daquela multiplicação, Jesus então pediu para os discípulos entrarem no barco. A multidão estava alvoroçada, alguns já falavam em tomar Jesus para ser rei dos judeus, e Jesus então, para fazer com que aquele povo saísse, fosse para as suas casas, ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia para Cafarnaum. E Jesus subiu ao monte para orar. E nós vamos ver aqui, irmãos, que despedida a multidão, Jesus foi para o monte, os discípulos lá naquele barco, atravessando o mar da Galileia. E quando os discípulos entraram no barco, o tempo estava bom, o mar estava calmo, uma brisa suave soprava ali no mar da Galileia, já estava de tardezinha, talvez o pôr do sol,
né, lá no horizonte, o sol já estava se pondo, e os discípulos entraram no barco e começaram então a navegar. Mas conforme eles seguiam em direção à outra margem, um vento começou a soprar. Nuvens escuras começaram a cobrir aquele pôr do sol. E quando os discípulos viram, o vento estava já agitando as águas. O barco estava sendo agitado. E o vento era contrário, diz a Bíblia. E os discípulos então, eles continuaram remando para tentar chegar à outra margem. Mas eles ainda estavam no meio do mar da Galileia. De acordo com uma consulta que eu fiz, o mar da Galileia, ele tem uma largura média de aproximadamente 13 quilômetros. Isso quer dizer que os discípulos estavam ali, né? Tinham navegado 6 quilômetros, 7 quilômetros, e ainda faltava metade do caminho para eles chegarem. E aquele vento então soprando forte no meio do mar, os discípulos estavam tentando progredir para atingir o seu objetivo. Esses homens, entre eles haviam alguns pescadores. Esses homens já haviam passado e enfrentado outras tempestades. E talvez, de início, eles disseram: nós vamos remar mais forte, mais rápido, e a gente vai chegar na outra margem. Mas, irmãos, naquele dia, eles remavam, mas não conseguiam progredir, porque o vento estava forte. E nós sabemos, irmãos, o que esses discípulos passaram, porque muitas vezes a gente se depara com isso, principalmente no verão. Às vezes o sol está brilhando forte, um calor, e aí de repente nuvens começam a fechar o céu, e vento começa a soprar, e quando a gente menos espera, está caindo uma chuva torrencial, ventos fortes estão soprando, isso de uma hora para outra. Irmãos, e o que a Bíblia quer nos ensinar é que isso é uma lição para as nossas vidas também. Quantas vezes na nossa vida nós temos um propósito e um objetivo, e a gente começa a caminhar para atingir esse objetivo. Alguém tem um sonho de se formar na faculdade, então ele vai fazer o vestibular, ele passa no vestibular e ele começa a fazer a faculdade. Mas a tudo aquilo que parece bem, parece tranquilo, de repente, irmãos, começam a vir nuvens escuras. Talvez as dificuldades começam a surgir no meio da caminhada. Alguém tem um sonho, né, na sua vida familiar, sonha em formar uma família, constituir uma família, então namora, casa, mas aí vem as nuvens escuras também, vem as dificuldades no casamento. Na carreira profissional, talvez a mesma coisa. A pessoa tem objetivos e tudo está caminhando bem, quando de repente nuvens escuras começam a se levantar, ventos começam a soprar, o mar começa a ficar agitado e o nosso barquinho, irmãos, começa a balançar. E parece que a gente não consegue progredir, porque a gente rema, mas o vento sopra ao contrário, não é verdade? Há situações e há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente passa por isso. E a Bíblia não nos deixou, né, enganados com respeito a isso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus nos diz que há momentos na nossa vida em que nós vamos sim passar por esses momentos de ventos contrários, de nuvens escuras, de um céu negro, mas a Bíblia diz, irmãos, que tudo isso passa. Mas quando a gente está passando por isso é tão difícil, não é verdade? A gente sabe que vai passar, a gente sabe que o momento isso vai passar, mas quando a gente está enfrentando a tempestade, é tudo tão complicado. Algumas noites, quando vem, né, aqueles ventos fortes soprando, relâmpagos, trovões, e a chuva começa, aquela chuva de vento, às vezes arranca árvores, né, destelha casas. A gente sabe que no outro dia o sol vai brilhar,
Mas como é difícil passar por aqueles momentos quando o vento está soprando. E é assim também na nossa vida. Muitas vezes a gente sabe que aquilo que a gente está passando é algo temporário, mas a gente começa a olhar e dizer: Senhor, mas está tão difícil, Senhor, esse momento que eu estou passando. Mas quando nós vemos aqui os discípulos, irmãos, enfrentando essa tempestade, enquanto os discípulos estavam naquela tempestade, naquele vento contrário, Jesus estava onde? Jesus estava no monte orando. Jesus estava lá no monte orando. E eu comecei a pensar sobre isso. Jesus estava lá no monte, olhando para o mar da Galileia, vendo os discípulos lá no barquinho, e o vento soprando, e o barquinho agitado. E eu fiquei pensando, Jesus não poderia lá do monte dizer: vento, aquieta-te, vento, cessa. Ele não poderia? O vento não teria obedecido a ordem do Senhor? Claro que teria. Mas por que então Jesus veio caminhando sobre as águas de encontro aos discípulos? Por que que Jesus fez questão de vir caminhando? Eu encontrei aqui uma compreensão minha, talvez não seja isso, mas algo que me veio ao coração. Jesus poderia lá no monte dizer para o vento: vento, aquieta-te, o vento ia parar, o mar ia parar. Mas os discípulos lá no barquinho, eles iam dizer: a tempestade passou. Eles iam ver aquilo como algo natural. Foi apenas um vento que soprou, mas já acalmou. Então eu pude entender, irmãos, que o que fez Jesus descer do monte, ir até os discípulos, para que eles vissem Jesus ali, é para que eles entendessem que o mar só se acalmou quando Jesus entrou no barco. O mar só se acalmou quando Jesus estava com eles no barco. Amados, muitas vezes na nossa vida, Deus permite também nós passarmos por situações onde a gente possa contemplar a face do Senhor. Talvez se o Senhor resolvesse o problema, a enfermidade, curasse, a enfermidade, se o Senhor nos desse um livramento, nós nem ficaríamos sabendo. Você sabia que hoje, nesse dia de hoje, Deus te deu livramentos? Talvez alguém vai dizer: eu não sei se deu, não vi, não passei por um momento de perigo hoje. Justamente por isso, porque Jesus ordenou e o livramento aconteceu. Mas muitas vezes, Jesus permite a gente ver o perigo, para que a gente possa entender que Ele nos livrou naquele momento. Muitas vezes Ele nos traz livramentos e a gente nem fica sabendo do livramento. Talvez você foi livre hoje de ser atropelado, mas você não percebeu. Você foi livre por Deus de sofrer uma queda. Talvez Deus te deu um livramento de um acidente no trabalho. Talvez Deus te deu um livramento de um infarto, de um AVC, e a gente nem ficou sabendo. Então, quando Jesus ele desce do monte e ele vem andando sobre as águas, ele está mostrando para os discípulos: eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando de vocês. Essa semana eu encontrei, semana passada, eu estava no mercado, encontrei um amigo, trabalhou comigo muitos anos ali na empresa, e esse meu amigo estava me contando, muito tempo que eu não via ele, acho que desde que eu parei de trabalhar ali na empresa, eu não tinha me encontrado mais com ele, e eu perguntei para ele: como é que você está? Ele disse: agora eu estou bem. Eu falei: mas o que houve? E ele estava me contando, ele disse: Joézer, eu sofri um acidente de moto, e nesse acidente de moto, eu bati a minha cabeça,
E eu fui para a sala de cirurgia, e os médicos disseram, foi um milagre. O Zé Antônio conhece, já sabe de quem eu estou falando. Irmãos, eles tiveram que abrir a face dele, e refizeram quase todos os ossos do rosto dele. Ele é cheio de pinos no rosto. E ele disse para mim, eu estou andando hoje aqui, estou caminhando hoje aqui, e os médicos me disseram, a sua vida é um milagre. Ele disse, os médicos me disseram, a sua vida é um milagre. E ele disse, Joézer, todos os dias, eu agradeço a Deus pelo livramento. Agora eu te pergunto, irmãos, quantas vezes Deus tem nos livrado? Quantas vezes Deus talvez tenha livrado a vida dele, e ele nem percebeu. Mas esse momento desse acidente marcou a vida dele. Porque agora ele disse, eu vi o milagre de Deus na minha vida. Eu entendi que Deus está cuidando da minha vida. Irmãos, e muitas vezes é isso que Deus permite na nossa vida. É por isso que Jesus, ele deixou os discípulos ali remando naquela tempestade. Porque os discípulos tinham uma experiência com a pesca, alguns deles. E talvez quando o vento começou a soprar, aqueles que eram pescadores disseram, olha, dá o remo para nós aí que a gente tem experiência. E a gente vai remar e a gente vai chegar do outro lado. E eles começaram a remar. E talvez eles disseram, mais forte, mais forte, mais forte. Irmãos, e eles remaram muito. Remaram muito. Porque a Bíblia diz que eles partiram de tardezinha. E quando Jesus chegou ao encontro deles, já era entre 3 e 6 horas da manhã. Ou seja, se eles partiram 5 horas da tarde, eles estavam remando até as 3 horas da manhã, pelo menos. Eles estavam exaustos. E talvez Jesus tenha esperado justamente o tempo deles ficarem exaustos, para que eles pudessem entender que eles não conseguiriam se salvar se Jesus não chegasse ali. Muitas vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida. A gente passa por uma dificuldade, por um problema, e a gente começa a dizer, né? Eu vou correr atrás disso, eu vou falar com fulano, eu vou tentar resolver, eu vou lá na manhã, e eu vou fazer isso, eu vou trabalhar assim, eu vou fazer diferente. Irmãos, e muitas vezes a gente começa a remar. A gente começa a remar, e o vento é contrário, e a gente está remando, e a gente está lutando, e o vento está contrário, e a gente vê que a gente não está progredindo, e que pelo contrário, as nossas forças estão esvaindo. A gente percebe que quanto mais a gente se esforça, menos a gente consegue avançar, e o nosso cansaço vai aumentando, até que chega o ponto que a gente está exausto, e a hora que chega o ponto que a gente está exausto, a gente precisa se entregar. Eu vi um salva-vidas falando que quando alguém está se afogando, a gente nunca deve chegar na pessoa, se aproximar dela, quando ela está começando a se afogar. Porque é muito arriscado, porque essa pessoa pode levar o salva-vida também para o fundo da água. Porque naquele desespero para se salvar, ela ainda está com força, e ela pode arrastar aquele salva-vidas também para o fundo do mar. Então quando o salva-vidas chega para salvar uma pessoa, ele se aproxima e ele diz para a pessoa, fique tranquila, eu estou aqui. E a pessoa não está tranquila, ela está se batendo, porque ela está com medo de afogar. E o salva-vidas fica ali do lado dela, e ele diz, olha, eu estou aqui, eu vou te tirar. E a pessoa está se batendo, mas chega um ponto em que as forças da pessoa começam a acabar. E quando o salva-vidas percebe que aquela pessoa já está exausta, então ele toma ela nos braços e ele leva ela para a margem, porque ela não terá mais força. Amados, na nossa vida muitas vezes Jesus nos permite remar, até que a gente possa reconhecer que a nossa força já se esvaiu, e aí a gente vai entregar nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente deixa de experimentar o cuidado de Deus, justamente porque a gente está tentando resolver as coisas do nosso jeito. Muitas vezes a gente julga que nós temos a experiência necessária
para nos livrar da situação. Talvez a gente pense que a gente tem a força necessária para nos livrar daquela situação, quando na verdade a gente precisa se entregar ao Senhor. É por isso que a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Enquanto a gente não entrega, Deus não pode fazer, irmãos. Mas no momento que a gente entrega, Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar. Então quando Jesus chega ali, naquelas águas agitadas, naquele mar agitado, os discípulos olham Jesus andando sobre as águas, e eles ficam com medo, achando que era um fantasma, e começaram a gritar de medo. E Jesus diz: não tema, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Sabe, irmãos, Jesus vem andando sobre as águas para dizer: aquilo que para vocês é um terror, para mim é o meu caminho. Aquilo que para vocês é algo assustador, é algo que está debaixo dos meus pés. É algo que está debaixo dos meus pés. Jesus está mostrando o seu poder, a sua autoridade ali na vida daqueles discípulos. Amados, mais uma coisa também me chamou a atenção nesse texto. Diferente do que aconteceu naquela outra tempestade que os discípulos enfrentaram quando Jesus estava no barco com eles, está registrado lá em Mateus capítulo 8, no verso 23 a seguir, ou também no Evangelho de Marcos capítulo 4, 35 a seguir, ou Lucas 8, 22 a seguir. Naquela tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos, mas Jesus estava dormindo, e de repente veio a tempestade, e naquele momento os discípulos também tentaram remar, e quando eles cansaram e a água começou a entrar no barco, eles correram para Jesus, e eles disseram: mestre, você não se importa que a gente morra nessa tempestade? A água já está entrando no barco. E Jesus, ele se levanta, ele repreende a incredulidade dos discípulos, e naquela ocasião, Jesus disse: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. E a Bíblia diz que houve bonança. Mas nesse texto que lemos aqui de Mateus 14, nos textos paralelos dessa passagem que está em Marcos e também no Evangelho de João, você não vê Jesus dando ordem para o vento e nem para o mar. Nessa situação aqui, Jesus ele apenas veio andando sobre as águas e entrou no barco. Ele não deu ordem para o vento, ele apenas entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco, diz o texto que nós lemos aqui: e quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. O vento cessou. Amados, Jesus está mostrando aqui para a gente que o simples fato de termos a presença dEle conosco já é motivo de nós descansarmos no cuidado de Deus. Quando Jesus, ou o anjo do Senhor, nós cremos que foi o próprio Jesus, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali naquela fornalha de fogo de Nabucodonosor, com os 3 jovens hebreus. O Senhor não apagou o fogo continuou queimando, mas o anjo do Senhor anulou a força do fogo. O Senhor anulou o poder do fogo. O fogo continuava queimando, mas o fogo não tinha poder sobre os corpos daqueles 3 jovens. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o anjo do Senhor não matou os leões, mas ele anulou o poder e a força dos leões. Jesus entrou no barco e ele anulou a força do vento. Jesus, ele promete, irmãos, estar presente conosco. Mas como eu disse, é muitas vezes tão difícil
a gente passar por esses momentos de tempestade. Eu não sei se acontece isso com você ou se é só comigo, que às vezes quando a gente está passando por essas nuvens escuras, a gente diz: Senhor, Senhor, me socorre. Senhor, onde o Senhor está? Mas nós não sabemos que Deus está conosco. Mas no momento da tempestade, irmãos, parece que Ele está longe. No momento da tempestade, parece que Ele está distante. Se você também passa por isso, eu quero te dizer, não somos só eu e você. Se você olhar para os salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 35, o Salmo 43, o Salmo 54, o Salmo 55, o Salmo 56, o Salmo 57, você vai ver Davi dizendo: Senhor, apressa-te em me livrar. Senhor, escuta o meu clamor. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda contra os meus inimigos. Eles estão se levantando contra mim. Davi, irmãos, esse homem de Deus que viveu tantas experiências com Deus, ele também tinha os seus momentos de luta em meio às dificuldades. Sabe, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui trabalhando esse tema. É porque nós somos propensos a, quando passamos nos momentos como esse, de nuvens escuras, de ventos contrários, a gente dizer: Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, onde está o Senhor agora? Sabe, irmãos, esse mesmo salmista Davi, que por vezes ele expressa esse clamor a Deus, esse desespero, esse mesmo salmista, no Salmo 34, versos 7 e 8, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Esse mesmo salmista que por vezes parecia que ele estava sozinho, agora ele está dizendo: não, o Senhor nunca me deixou sozinho. O anjo do Senhor esteve sempre acampado ao meu lado. E ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor não só da minha vida, mas ao redor de todos aqueles que temem a Deus, e este anjo os livra. O mesmo Davi escreveu no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Esse mesmo salmista, ele está afirmando com todo o seu coração, ele está dizendo: Senhor, ainda que às vezes eu passe por nuvens escuras, por vales de sombra e de morte, eu posso descansar porque tu estás comigo. Eu posso crer que tu estás comigo. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a sentir medo nas tempestades. Mas Deus quer que através desses exemplos da Bíblia, a gente possa crescer em fé, crescer em confiança. Sabe, irmãos, estas ministrações que Deus tem colocado aos nossos corações, é para mim e para você, para que a gente possa crescer em fé, para que a gente possa crescer em confiança, para que no momento escuro da nossa vida, a gente possa se lembrar dessas passagens e dizer: os discípulos também passaram por tempestades, mas Jesus veio socorrê-los. Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou para trazer o livramento. É para a gente olhar para essas passagens e lembrar, ainda que por vezes Deus me permita estar em uma cova de leões,
Assim como José esteve lá naquela prisão, naquele calabouço do Egito, mas em momento algum o Senhor o abandonou. Deus sempre esteve cuidando desses seus servos. E não será diferente com a minha e com a tua vida. Ainda que a gente esteja atravessando por tempos como este, que os discípulos atravessaram. Nós temos a segurança de que o Senhor está cuidando de nós. Se eu pedisse para você nessa noite fazer um exercício rápido aí, e você procurasse se lembrar de vezes na sua vida em que você viveu livramentos de Deus, eu creio que já está passando na tua mente aí várias situações em que Deus te livrou, em que Deus guardou a sua vida, e Ele está cuidando de nós. Ele proveu na tua vida, no momento da tua necessidade. Ele mandou recursos para você, de onde você menos esperava. Ele abriu portas na sua vida que você nem imaginava. Ele trouxe solução para problemas que você achou que não tinha solução. E Ele continua cuidando de você. Ele continua guardando a sua vida. E eu quero encerrar dizendo que quando Jesus entrou no barco com esses discípulos, a Bíblia diz, e tendo passado para o outro lado, chegaram ao destino. Sabe, irmãos, o cuidado de Deus fará com que a gente chegue ao nosso destino. O cuidado de Deus nos levará ao nosso destino. Se a gente permanecer crendo, confiando no Senhor, Ele estará cuidando de nós. Se a nossa confiança estiver em Deus, Ele vai estar cuidando de nós. E Ele não vai nos abandonar, irmão, no meio do caminho. Ele vai conosco até o final. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai concluir. A obra que Deus começou a fazer na sua vida, Ele vai concluir. É preciso que você se entregue a Deus. É preciso que você descanse no Senhor. É preciso que você confie no cuidado de Deus. Então que você saia daqui esta noite com a sua fé renovada, com a sua confiança em Deus fortalecida. Talvez você esteja dizendo no seu coração: ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando, a luta que eu estou passando na minha casa, no meu trabalho. De fato eu não sei, eu não conheço o problema de todos aqui, mas Deus sabe, Deus conhece, e Ele está cuidando de você. Ele está cuidando. Confie no Senhor. Sabe, por vezes a voz da ansiedade tenta gritar nos nossos ouvidos. As inquietações, irmãos, tentam soprar em nosso ouvido. O que será? O que vai acontecer? Como que eu vou atravessar isso? Como que eu vou passar por isso? Sabe, irmãos, essas vozes são vozes do inimigo contra a nossa vida. Mas Deus está falando ao teu ouvido nesta noite, de maneira muito clara: filho, não te preocupes. Não te preocupes, porque eu estou cuidando de você. Assim como eu cuido das aves dos céus, assim como eu cuido dos lírios do campo, eu estou cuidando de cada um de vocês. Você não está esquecido. Você não foi abandonado por Deus. A mão do Senhor continua estendida sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você confia que Deus está com você? Então descanse no cuidado de Deus nesta noite. Vamos nos colocar em pé.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós estamos. Essa palavra, Senhor, que é viva e poderosa, é alimento. Essa palavra, Senhor, que é fonte de instrução para as nossas vidas. Senhor, e nesta noite, o Senhor tem trazido aos nossos corações essa situação que aconteceu ali na vida desses discípulos, Senhor, há 2000 anos atrás. Senhor, e o Senhor está mostrando que, ainda que as tempestades se levantem contra a nossa vida, a Tua mão, Senhor, está cuidando de nós. Ainda, Senhor, que os ventos sejam contrários na nossa vida, o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem se aproximado de nós em momentos críticos da nossa vida, para que a gente possa desfrutar o cuidado e a presença do Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que este Espírito glorioso, que é consolador, traga conforto agora aos corações, e que Tu possas, ó Deus, mostrar a vidas que estão passando por essas tempestades agora. Senhor, que o Senhor possa, assim como o Senhor fez com os discípulos, que o Senhor possa vir caminhando sobre as águas, que o Senhor possa se aproximar, que o Senhor possa tocar, Senhor, nestas vidas, e que eles possam presenciar, ó Deus, o milagre do Senhor, o operar do Senhor, o agir do Senhor nas suas vidas. Pai, que esta palavra traga edificação, ó Deus, aos corações. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito confirme esta palavra em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.